Pessoal, segundo notícias do canal UOL, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o presidente Lula vai fugir das entrevistas, né, das sabatinas aí promovidas pelas grandes emissoras, como a Globo News, a G1, a Globo, né, ele não vai participar dessas sabatinas e também não vai aos debates. Parece que o presidente Lula até já afirmou em uma entrevista que ele fez aí num canal que não vai participar nem das entrevistas daqui para frente e nem dos debates do primeiro turno. E você sabe por que o Lula vai fazer isso? Pois é, pessoal, é isso que nós vamos explicar no final do vídeo, né? Vamos tentar achar uma explicação para o fato do Lula estar fugindo dos debates. Ele que é, né, que seria aí o tal, né? Ele fala que ele é o defensor da democracia, é o cara que o amor venceu. E na hora do vamos ver, ele está fugindo de todos os debates e de todas as entrevistas, né? E nós vimos também um vídeo agora do presidente Lula dizendo que vai querer acabar com as taxas, que as taxas das blusinhas é um absurdo. Como que puseram essa taxa nas blusinhas, né? Agora que é véspera da campanha, ele resolveu criticar a taxa das blusinhas e ele fala como se não fosse ele que tivesse criado a taxa das blusinhas, né? Mas esse é assunto para um outro vídeo que eu também vou fazer aí da questão da taxa das blusinhas, né? Hoje nós vamos mostrar aqui, primeiro, a reportagem da UOL, né? E depois nós vou tentar explicar uma possível razão para que o Lula esteja fugindo dos debates, né? Uma coisa é certeza, né? Se ele for aos debates, ele vai ser massacrado, porque só tem ele de esquerda e o resto dos candidatos é tudo de direita. Então vai ser um ataque um atrás do outro, todo mundo para cima do Lula criticando, né? E as sabatinas das emissoras, né, todas elas costumam fazer, né, a Bandeirantes também faz, a Cultura também faz, todos os canais costumam fazer uma sabatina aos candidatos, né, até mesmo a Gazeta costuma fazer sabatinas aos candidatos. Então, o Lula não está querendo ir participar, porque ele sabe que nessas sabatinas aí, as perguntas vêm naturalmente e ele vai ter que se explicar coisas que ele não quer falar. Tem muito assunto que ele não quer tocar, né? Por exemplo, quando ele veio a público, né, como eu comentei aí, dizendo que quer acabar com a taxa das blusinhas, como se não fosse ele mesmo que tivesse criado. Numa hora dessa aí, o repórter vai falar, mas presidente, o senhor sancionou essa lei, né? As pessoas, a Haddad defendeu, a Janja defendeu, e aí ele vai ter que se explicar. Como é que ele vai explicar uma mentira dessa, né? Ele não tem como se explicar. Contra os fatos não há argumentos, né? Então, realmente é complicado, né? Mas a razão principal para ele fugir dos debates, você vai entender depois, eu vou falar e você vai ver se concorda comigo ou não. Primeiro, vamos assistir aí a reportagem da UOL, falando sobre a fuga do Lula dos debates e das sabatinas. Vamos lá. Lidas agora na nossa página é a negativa do presidente Lula em participar das sabatinas que serão feitas pelo canal da Globo News. Tá aqui a notícia de que o presidente Lula não vai participar da entrevista da Globo News e do G1 com candidatos à presidência da República. Isso foi divulgado pela assessoria da TV Globo hoje. A assessoria de Lula disse que não irá ao programa, que abre a série de entrevistas essa semana. O G1 e a Globo News convidaram os 5 primeiros colocados na pesquisa Datafolha mais recente, divulgada no dia 24 de julho. A equipe de Flávio Bolsonaro ainda não confirmou a participação na entrevista prevista para segunda-feira. A série acontece nos novos estúdios da Globo News, no Rio de Janeiro, a partir das 2 horas da tarde, com duração aproximada de 1h30. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com representantes das 5 campanhas. A decisão de não ir à entrevista foi do próprio Lula. Ele mesmo, né, Josias, recentemente numa entrevista a um podcast, disse que não sabia se ia participar dos debates, que possivelmente não iria. Ele falou assim, eu acho que eu não vou. Eu, como presidente da República, não preciso passar por essa situação, eu preciso ver qual é o nível. E agora a negativa também das entrevistas, 1h30, ali sendo entrevistados pelos jornalistas. O que isso traz de prejuízo para a democracia, né? O Lula que sempre levanta a bandeira da democracia. Tá aí, pessoal, aquele que levanta a bandeira da democracia, como disse aí a nossa apresentadora. Na verdade, não é nada disso, né? O Lula sempre foi aliado de tudo que é ditador, né? Nicolás Maduro, cara da Nicarágua, lá, Ortega, é lá da Rússia, todos os ditadores que existe por aí, o Lula é alinhado, né? Então, esse papo de defesa da democracia é puro papo furado, né? Nós estamos aí com o regime supremo PT, né? Que de democracia já não tem pouquíssima coisa, né? Já está bem fraquinho, né?
O Lula, em uma entrevista antiga, aí já afirmou que a eleição não é uma coisa tão importante assim para a democracia, então você vê que na cabecinha dele aí não é nada disso do que o pessoal fica falando. Mas a verdade, pessoal, vamos tentar entender por que, que o Lula vai faltar em todas essas. Por que, que ele está querendo fugir de todos esses debates e de todas essas entrevistas, né, essas sabatinas, onde os repórteres tentam tirar tudo ali, né? Tentam fazer aquelas perguntas bem capciosas, né? Botar o candidato no fogo, deixar espremer ali contra a parede o candidato, né? O Lula ele sabe que se ele for participar tanto dessas entrevistas como dos debates, ele vai perder pontos, ele vai perder porque vão aparecer as coisas, ele não vai ter como responder, como o caso agora do Lulinha, como o caso dele ter lá ministros, né? Como o ministro da Justiça, o Lewandowski, que foi ministro da Justiça dele e antes era ministro do STF, que tem um contrato com o Vorcaro. Por que, que o Guido Mantega, que foi ministro dele da Economia no passado e foi ministro da Economia da Dilma, por que, que o Guido Mantega tinha um contrato milionário com o Vorcaro? Por que, que ele fez reuniões às escondidas com o Vorcaro, com o Galípolo, que já estava previsto seria o próximo presidente do Banco Central, e como é agora, né? Mas na época da reunião ele ainda não era o presidente do Banco Central. Todos esses tipos de coisa, né? O irmão dele envolvido nesse escândalo do INSS, o Lulinha, com essa ligação aí com essa Roberta Luxinger, com essa ligação com o careca do INSS, e todos eles de alguma forma também ligados aí ao Vorcaro, e agora o diretor, né, o assessor dele lá que comandava o seu gabinete, né, secretário do seu gabinete, diretor do seu gabinete, envolvido, recebendo dinheiro dessa lobista Roberta Luxinger. Como é que ele vai explicar todas essas coisas? É óbvio que ele vai perder pontos. Então a causa óbvia disso daí é o seguinte: o Lula, ele só consegue se eleger no primeiro turno. O PT tem uma programação de tentar se eleger no primeiro turno, porque eles sabem que se for para segundo turno, o Lula não leva. Não leva porque a direita toda vai se unir e o Lula, os votos que ele tem são esses. Se ele não conseguir ganhar no primeiro turno, com a rejeição que ele tem, que é mais de 50%, ele não consegue se eleger. A única chance que o Lula tem de se eleger seria no primeiro turno. Então, se ele for participar de todas essas sabatinas e debates, ele vai perder ponto e não vai conseguir se eleger no primeiro turno, como é o objetivo do PT. Ele não vai conseguir se eleger no primeiro turno de qualquer jeito. Isso é fato também. Mas eles criaram essa tática, né? Essa é a tática deles, tentar se eleger no primeiro turno, porque sabem que se chegar para o segundo turno não vai dar. Se todo mundo que for votar, por exemplo, se juntar, somar os votos do Flávio Bolsonaro com os votos do Ronaldo Caiado, com os votos do Romeu Zema, com os votos do MBL, lá o rapaz do Renan Santos do MBL, com os votos desse candidato novo aí que é escritor, que eu não me lembro o nome dele agora, se somar todo mundo, e ainda tem o Pablo Marçal aí que está dizendo que vai participar dos debates, a gente não sabe se ele vai conseguir, né? Teremos o debate agora, né? O primeiro debate presidencial agora nesse domingo, pessoal. E o Pablo Marçal está falando que vai participar, a gente não sabe se a justiça vai deixar ele participar, vai confirmar a candidatura dele ou não. Ele conseguiu uma liminar, mas isso não garante que realmente ele vai poder participar. Mas o Pablo Marçal é mais um que está descendo a lenha no Lula. Ele já, poucas entrevistas que ele deu aí, ele já saiu largando o pau para cima do Lula. Então vocês fazem ideia, né? O Lula entrar num debate desse, ele vai tomar paulada de todo lado, né? E aí ele não tem chance. Ele já tem a chance do Lula se eleger, já são pequenas devido à sua rejeição. Ele é o candidato que mais rejeição tem. Mais de 50% dos brasileiros rejeitam o Lula, não querem mais o Lula como presidente da República, não aprovam o seu mandato, né, desaprovam o seu mandato. Então, a rejeição é grande demais, ele não vai conseguir. Então é isso, pessoal. Essa é, na minha opinião, é a causa que eu acho que o Lula está fugindo de todos os debates. Deixa o seu comentário se você concorda com isso ou se você tem alguma outra teoria para que o Lula esteja fugindo aí dessas entrevistas, beleza? Deixe o seu like e se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. E volte para assistir novos conteúdos. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.